Olá pessoal, estamos de volta. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre os meus livros favoritos da vida. Pois é, eu já tenho alguns vídeos aqui no canal de livros favoritos, de listas, de diversos gostos, etc. Eu tenho um vídeo antigo aqui no canal com livros favoritos, mas eu resolvi atualizar essa lista. E, de fato, gente, o gosto da gente muda de acordo com o tempo. Eu vou deixar linkado para vocês esse vídeo de favoritos para vocês assistirem depois. Acho que tem 1 ano e pouco que eu gravei esse vídeo, 2 anos, não sei. E de lá para cá eu li muitas outras coisas e o meu gosto mudou. Mudou muitíssimo. Alguns livros que estão lá nessa lista estarão aqui hoje, mas outros não estarão, porque a gente vai se aprimorando conforme a gente vai amadurecendo. Amadurecendo como pessoa, amadurecendo como leitor, na verdade, amadurecendo na idade, nas experiências, enfim. Eu vou deixar esse vídeo linkado para vocês irem lá conferir depois, caso vocês não tenham assistido. E todos os livros que têm vídeos de resenha, eu deixarei as resenhas linkadas lá embaixo para você também, junto com todas as demais informações necessárias. Vamos lá, gente. Tô com uma pilha enorme aqui do meu lado. São 12 livros, tá pesado. A gente tem aqui alguns capa dura. E vamos começar por um maravilhoso que eu amo muito, já assisti o filme. É um livro, assim, que todo mundo deveria ler alguma vez na vida. Eu estou falando de O Hobbit, de Tolkien. É conhecidíssimo, é famosíssimo, mas sempre tem alguém que diz assim, ainda não li. Então, essa edição aqui que eu tenho em mãos é a capa dura, lindíssima, com fitilho. A gente já tem aí no mercado o Hobbit anotado, que eu também me presenteei ano passado. É uma edição lindíssima, mas essa aqui, gente, já compensa, porque ela tem ilustrações, enfim, é uma edição caprichadíssima. E nós temos aqui a história do Hobbit, que não gosta de surpresas, gosta de rotina. Ele é tido pelos seus conhecidos como alguém que não tem muita moral, não tem nada de muito interessante para dizer, ele é até meio covarde, as pessoas acham que ele é medroso, que ele não é de nada. E de repente ele recebe uma visita inesperada e ele é convocado a fazer parte de uma aventura, né? Uma caça ao tesouro, um tesouro que foi roubado. E de repente a gente vê o Hobbit nessa jornada de crescimento, de amadurecimento e de descoberta. Eu acho que você deve dar uma chance ao Hobbit. É um livro assim, é muito raro alguém ler e não gostar. É o meu favorito. E um outro adendo, gente, essa lista não tá assim, 10º lugar, 12º lugar. É a minha lista de favoritos, não tem um ranking, tá bom? O próximo que eu quero trazer para vocês, eu li nessa edição aqui, de novelas completas do Tolstói. É uma edição que tem 4 novelas. Felicidade Conjugal, diga-se de passagem, eu detestei. A Sonata de Kreutzer, Padre Sérgio e A Morte de Ivan Ilitch. E o meu outro favorito da vida é A Morte de Ivan Ilitch. Gente, o que Tolstói fez aqui é magnânimo. É a jornada de vida de alguém que é egoísta, que é indiferente, que é insensível, que pensa em si mesmo. É a jornada da vida de alguém que está convivendo no meio de uma sociedade igualmente egoísta e, de repente, a morte de Ivan Ilitch vai despertar nas pessoas um sentimento de quem vai ocupar o cargo dele. Quem vai ficar no lugar dele? Quem vai sentar na cadeira dele? Quem será a pessoa escolhida a ocupar o lugar que ele ocupava e fazer o que ele fazia? E de repente ele começa a despertar, e é uma experiência muito dolorida, porque a esposa dele também é indiferente a ele, a filha dele também não está se importando com ele. Ele começa a perceber, ele começa a colher uma sucessão de frutos que são resultados do que ele semeou no decorrer da sua vida.
A morte de Ivan Ilitch, dentre as muitas lições que ela traz pra gente, eu vou mencionar só uma aqui. Ela traz pra gente a lição de que nós podemos escolher as sementes que nós vamos semear ao longo da vida. Nós temos o direito de escolher o que semear, mas não temos o direito de escolher o que vamos colher. A colheita é obrigatória, a semeadura você escolhe. Escolha bem. O próximo, gente, eu acho que em algum momento eu vou gravar um vídeo só para esse livro, do C.S. Lewis, A Anatomia de um Luto. Aqui nós temos Lewis abrindo pra gente, rasgando pra gente, de forma única. Eu já li outros livros que falam sobre o luto, mas esse aqui, na minha opinião, ele tem uma especialidade, uma especificação, ele é único. Porque Lewis, como ele era ateu e ele se torna cristão, ele traz uma perspectiva diferente de todos os outros livros sobre o luto que eu já li. Porque ele vai abrir pra gente o mais íntimo das suas emoções e dos seus pensamentos enquanto o homem cristão que perde a sua esposa amada. E aí ele abre pra gente a sua descoberta pro amor e, de repente, a sua frustração, porque ele acredita num Deus que lhe responderá tudo, que lhe será favorável, e esquece do detalhe de que nós somos seres humanos e todos vamos passar por problemas e dificuldades na vida. E aí ele se vê confrontado por esses problemas e por essas dificuldades, que por um momento, por ser cristão, ele esquece, ele acha que ele não vai passar por elas. E aí ele fala com a gente não só sobre o luto, mas sobre essa questão da fé, de crer ou não crer, de confiar ou não confiar. Enfim, gente, é uma narrativa única sobre o luto de C.S. Lewis. Não é uma bula, gente, não é uma receita de como suportar o luto. É a experiência de C.S. Lewis no papel. É isso. O próximo, favoritíssimo. Há muito tempo eu não vejo ninguém falar desse livro. Esse livro teve um hype, mas desapareceu e eu vou aproveitar para resgatar. Eu Sou Malala, de Malala Yousafzai. A história da menina que defendeu seu direito à educação e foi baleada pelo Talibã. Gente, a gente tem aqui uma jornada incrível de uma menina dentro de uma cultura onde as mulheres não têm o direito à educação, não têm o direito a se formar, não têm o direito a aprender a ler, não têm direito nenhum. E ela decide, não, eu quero estudar, eu quero me formar, eu não quero só ser dona de casa, só ser esposa, só ser mãe, eu não quero ser uma analfabeta, eu quero ler, escrever, me formar, ter meu diploma, fazer uma faculdade, enfim. E ela vai brigar por isso, e ela tem um pai que é completamente diferente de todos os homens da sua cultura, porque quando ela nasce, né, o fato dela ser uma menina, esse pai celebra o nascimento dessa menina. Ele trata a esposa de um jeito diferente. Ela vai trazer pra gente aqui aspectos culturais do povoado dela, das famílias, os costumes. Tem todo um pano de fundo cultural, histórico, político. Gente, esse livro precisa de um hype emergente, precisa ser resgatado, porque esse livro fala acerca de que nós, mulheres, temos que correr atrás dos nossos sonhos e lutar, sim, pelos nossos direitos. E esse tiro sai pela culatra, porque a intenção era silenciá-la, e depois que ela sofre esse atentado, ela ganha mundo. E, de fato, a luta dela valeu a pena, porque hoje ela é uma ativista e ela, através dos seus projetos, consegue fazer muitas coisas para mudar e melhorar a vida de muitas jovens mulheres e meninas ao redor do mundo, na sua própria região. Enfim, é um livro que precisa ser lido, que precisa ser compartilhado. A gente tem aqui fotos, enfim, gente, não vou falar mais nada. Não vou me aprofundar em nenhum desses livros, só leiam. O próximo favoritíssimo é um livro que eu já falei dele aqui no canal muitas vezes, gente.
É um romance, uma espécie de romance de formação, mas nós temos aqui um ser diferente. De Jack London, Caninos Brancos. O nosso personagem principal é esse lobinho aqui, ó. E a gente tem um romance de formação, onde o nosso protagonista, ele, desde quando ele foi gerado no ventre, a história começa, e ele nasce e começa a crescer, começa a conviver com os outros lobos, em toda a atmosfera da floresta e com os seres humanos. E esse livro aqui é um livro extremamente importante, porque ele fala sobre a questão da influência que nós exercemos sobre as pessoas. O lobo, o Caninos Brancos, ele não acertará sempre, ele não é perfeito, ele vai cometer erros. Só que a gente é levado a pensar, sabe aquela frase do Pequeno Príncipe, você é responsável por aquilo que cativa? E aí alguém vai dizer assim, mas você não pode ficar responsabilizando alguém, criando expectativas em cima de alguém. Você criou as expectativas. Ninguém é responsável pelas expectativas que você cria. Depende. Depende do que está sendo vendido. Depende da propaganda que está sendo feita. De repente você está num relacionamento e alguém está vendendo para você que é uma pessoa super legal, que é uma pessoa super amável, está alimentando em você expectativas, sim. E aí você vai criar expectativas, até porque os relacionamentos são construídos a partir de expectativas. A expectativa de um salário, a expectativa de reciprocidade, a expectativa do respeito, na é verdade? E esse livro fala, dentre muitas coisas, como por exemplo, maus tratos aos animais, ele fala sobre as responsabilidades, o poder de influência que nós exercemos sobre as pessoas, que nós devemos ter cuidado com isso, porque nós podemos estar alimentando expectativas que não somos capazes de corresponder. Favoritíssimo da vida, incrível. O próximo que eu vou trazer para vocês também é um favorito da vida, muito mencionado aqui no canal. Gente, reserve um tempo para você. Não se vitimize. Tire momentos para se olhar no espelho, para se abraçar, para se admirar. Seja o seu maior torcedor, o seu maior encorajador. Se ninguém te encorajar, seja você a pessoa que se auto-encoraja, que se auto-estimula. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando do Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. Ele é considerado um velho azarão, um azarado, sem sorte, sem sucesso, e decide ir à caça desse peixe. E o único menino que ajudava ele nessa tarefa de pescaria é proibido de acompanhá-lo nessa empreitada pelos seus pais, porque ele não era uma pessoa digna de que alguém estivesse ao seu lado. Você vai ficar com aquele cara, aquele velho? Ele é um azarado, ele é um ninguém, ele que se vire sozinho. E as pessoas se afastam, os pais proíbem seus filhos de estarem com ele, de ajudarem, de trabalharem com ele, e ele segue sozinho nessa empreitada. E a gente vai acompanhar o velho nessa empreitada de capturar esse peixe, em muitos monólogos. Ele conversa consigo mesmo o livro inteiro. Ele se encoraja, ele olha para si. É aquele momento de conversa no espelho. Ele se estimula, ele se autoanima. Ele fala, olha, você tá sozinho, mas você consegue, você é capaz. Não é porque você está sozinho que você é um coitado. Continue, fique firme. E aí ele olha para a natureza, ele olha para os pássaros, para as garças, para o mar, ele olha para o peixe e fala, agora é eu e você, peixe. E ele vai se encorajando, sabe?
tendo essa conversa introspectiva, intrapessoal, eu comigo mesmo. E, gente, isso é uma lição de autocuidado profundíssima que todos nós precisamos ter. É isso. O próximo, gente, o próximo é maravilhoso. O próximo tem tudo a ver com essa temática, mas ele aborda outras questões. Da Viola Davis, Em Busca de Mim. Gente, esse título aqui já entrega para você muita coisa. Nós temos aqui violência familiar, violência doméstica, uma família disfuncional, vícios, traições, abusos contra crianças, ela e suas irmãs, todas elas vão sofrer abusos, tá? Eu não vou... Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? E ela vai se unir a essas irmãs, elas vão criar uma rede de apoio entre elas. Só que ao longo do livro, ao longo da história de vida, a Viola vai compartilhar com a gente que enquanto ela estuda, enquanto ela trabalha, enquanto ela está fazendo teatro, ela está tentando entrar nesse mundo dos filmes, né? Nessa mídia, nesse mundo da mídia, ela vai sofrer discriminação, preconceito em diversas esferas, em diversas escalas, de diversos tipos de pessoas. Enquanto elas são crianças, elas são discriminadas, porque elas são meninas pretas, retintas. Então as pessoas olham para elas como se elas não fossem dignas de pena ou misericórdia. Elas estão sofrendo porque é isso mesmo. Elas nasceram para isso, é o lugar delas, é o lugar de sofrimento. E ela vai, através das suas próprias experiências, através dessa rede de apoio com suas irmãs e através de terapia, se reconectar e ressignificar a própria história. E uma coisa que ela vai falar muito aqui nesse livro, que eu acho extremamente importante, porque é algo que eu também tenho aprendido ao longo da minha própria vida, das minhas próprias experiências, é que você precisa se perdoar, porque você não sabia lá atrás o que você sabe hoje. Então se perdoe, porque às vezes nós nos culpamos. Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse falado aquilo, se eu tivesse tomado tal atitude. Não, você não sabia. Você não tinha a maturidade que você tem hoje. Então se perdoe. Outra coisa que ela vai nos ensinar aqui, dentre as muitas lições, tá, gente? Se aceite. Você é bonita do jeito que você é. Você é especial do jeito que você é. Os talentos, a inteligência que você tem são únicos, você é capaz e tudo que você sabe fazer, tudo que você consegue aprender é suficiente. Você não precisa ser igual a ninguém. Você pode ser especial sendo quem você é. Gente, você tem que ler. Levando em consideração os gatilhos, você precisa ler. Se aceite, se perdoe e continue. É isso. O próximo que eu trouxe para vocês, que é... Gente, quando eu olho para esse livro, assim, eu sinto uma coisinha, assim, boa no coração e ao mesmo tempo um aperto, porque ele fala de uma temática... Todos nós, em algum momento da vida, já fizemos ou vamos fazer. Deixar para depois. Ah, depois eu vou, depois eu falo, depois eu faço, depois eu resolvo. Ah, depois. E quando percebemos, o tempo passou, a vida passou, a oportunidade passou, aquele encontro, a gente não tem uma segunda chance para aquele encontro e acabou. O perigo da procrastinação. Por que você deixa para depois? É uma pergunta. Você termina de ler esse livro e você fala assim, por quê? É a pergunta que você se faz. Do Dino Buzzati, O Deserto dos Tártaros. Por quê? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não falei? Por que eu deixei para depois? Nós estamos aqui com o Drogo e ele tá indo pro forte porque eles foram designados a ir pro forte e eles estão ali protegendo o limite, aquela divisa, aquela região.
Eles estão esperando um ataque. E quando esse ataque acontecer e eles defenderem o forte, preste atenção, hein? Olha a história que eles estão criando na cabeça. Forte Bastiani, ele é situado num limite, numa fronteira, e eles são responsáveis por proteger. Quando esse ataque acontecer, eles serão ovacionados, aplaudidos, amados, considerados os grandes heróis. Só que tem um detalhe, para não dar spoiler, para não falar mais nada. Nós temos aqui capitães, generais, soldados, que passaram a vida inteira esperando esse grande momento, e esse grande momento não chegou. E o Drogo foi convocado, ele está indo para lá, para esse grande forte, para essa grande empreitada de proteger, de vencer e ser ovacionado por todos como os heróis, defensores, protetores. Mas até agora isso nunca aconteceu, já tem gente lá há 20 anos. E aí o Drogo, é o nosso personagem, ele vai passar o livro todo nesse impasse. Vou embora ou não vou embora? Ele e outros. A partir da chegada dele, essa questão será discutida. E eles vão ficar, mas e se eu for embora e no dia que eu for embora, no dia seguinte acontecer a invasão? Aí eu não vou ser ovacionado. Ah, eu vou ficar. Ah, mas já passou 1 ano, 2 anos e não aconteceu nada. Vou embora. Mas e se eu for embora? E no dia que eu for embora, logo depois acontecer. Entende? E aí, esse ciclo, ele vai se torna um ciclo vicioso e esse ciclo vai se repetindo. E é isso. Faz a gente pensar em por que procrastinar tanto. Por que deixar para depois? Por quê? O próximo, gente, foi uma das minhas leituras recentes, leituras concluídas recentes. E, gente, esse livro aqui, uma edição linda, capa dura, ele não deu um nó na minha cabeça, ele embolou a corda toda, deu diversos nós, embolou, fez um emaranhado na minha cabeça, de tão bom que ele é, de como Lewis conseguiu criar um insight sobre o céu, inferno, bem, mal, Deus, diabo. Aí Elisama, mas eu sou ateu, eu não acredito em nada. Mas eu fiquei curioso. Leia. Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Gente. Se você não tem religião nenhuma e se você ficou curioso, só leia. Nós temos aqui um personagem principal e o foco é: temos que impedir esse personagem, que é tratado aqui de paciente, temos que impedir o nosso paciente de se aproximar de Deus, que é chamado aqui de inimigo. Então nós temos o tio Maldonado, seu sobrinho Vermelindo, que é aprendiz, e através de cartas ele vai ensinar esse sobrinho: olha, você tem que fazer assim. Deixa ele pensar que é coincidência. Deixa ele pensar que é porque a mãe dele é uma ranzinza mal-humorada, quando na verdade nós estamos orquestrando tudo. E aí ele vai achar que a mãe é uma chata ranzinza, que não gosta dele. Ele vai achar que as coisas que acontecem são obras do acaso. Gente, não tem muito o que falar desse livro, porque senão eu dou um spoiler pra vocês e eu sei que vocês não gostam. Mas é um livro que traz um insight sobre o que pode acontecer no mundo espiritual, sobre o que pode acontecer, as conversas que podem acontecer entre os demônios. Gente, é um livro incrível. É um livro incrível se você acredita no mundo espiritual, mesmo que você não tenha religião nenhuma. É uma coisa que eu vou repetir sempre. Leia Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Vai abrir um leque para você. O próximo é literatura brasileira, que deveria ser leitura obrigatória nas escolas, porque revela pra gente o poder da leitura, o poder da escrita, o poder dos livros, o quanto os livros são bons influenciadores, o quanto as mentes se expandem a partir da leitura.
da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Nós temos aqui essa edição comemorativa, onde a Carolina vai trazer pra gente as suas experiências enquanto catadora de lixo, de papel, mãe solo de 3 filhos, preta, moradora de comunidade, semi-analfabeta, mas que gosta de ler. O pouco de leitura que ela tem é o suficiente, ela gosta de ler, e ela, a partir dos cadernos que ela acha no lixo, ela começa a fazer seus diários, seus próprios cadernos, e ela começa a escrever. E num determinado momento ela é descoberta por um jornalista, o Aldalho, e ela vai achar que a vida dela vai mudar, quando na verdade ela vai descobrir que a coisa é bem pior do que se parece. Porque a gente tem aqui o retrato escrachado, rasgado, do que é o racismo, do que é o preconceito, do que é a discriminação, do que é a hipocrisia, do que é a manipulação dos poderosos sobre os fracos. Gente, só leia. Quarto de Despejo. O próximo é o meu primeiro favorito de 2025, que é favorito da vida. E aí, como eu falei recentemente dele aqui no canal, eu não vou me aprofundar muito agora, da Sylvia Plath, A Redoma de Vidro. Gente, aqui nós temos um livro visceral, triste. Nós temos um livro de uma menina, a Esther, às vezes uma menina chata, egoísta, vislumbrada. Ela acha que o mundo gira em torno dela. E a gente precisa entrar nessa leitura com a mente aberta, porque a depressão existe, os transtornos existem. Essas pessoas, toda pessoa que tem algum transtorno, ou depressão, ou ansiedade, elas precisam de ajuda, elas não podem ser julgadas. E esse livro aqui é um verdadeiro experimento para você entender o que passa na cabeça de uma pessoa que está com depressão. Se você nunca leu nada sobre isso, entra aqui com a mente aberta e disposto a simplesmente descobri-la. Você vai perceber que nós temos aqui uma grande ferramenta, um insight sobre mentes depressivas, melancólicas, ansiosas, sobre pessoas que perderam o gosto e o sentido pela vida. Isso aqui deveria ser leitura obrigatória nas universidades. E o último favoritíssimo da vida, porém não menos importante, quem me conhece acho que já está imaginando que deve ser ele, da Louisa May Alcott. Essa edição lindíssima que eu comprei. Em algum momento eu vou reler esse livro, só que nessa edição, porque eu li na edição da editora Planeta, tem um videozinho antigo aqui no canal, mas mulherzinhas. Gente, mulherzinhas é... Todo mundo fala que é doce, é meloso, é água com açúcar. Não, gente, mulherzinhas é a representação viva da beleza da rotina, da beleza da convivência dentro de casa. Porque a gente vai para o trabalho, a gente vai para o curso, a gente vai para a escola, a gente vai no mercado, a gente vai na padaria, a gente viaja, a gente vai na casa do parente, mas em algum momento a gente volta para casa. E é esse lugar para onde a gente volta que precisa ser o nosso grande refúgio. É esse lugar para onde a gente volta que precisa ser preservado. A boa convivência, ela precisa ser mantida em todos os ambientes. Mas dentro de casa, no ambiente da rotina e da convivência com aquelas pessoas que a gente vê todo dia, é ali que a gente precisa preservar os bons hábitos do perdão, da paciência, da compreensão, da amizade. Porque a gente tem aqui uma mãe com suas 4 filhas, um contexto de guerra, pobreza, mas dentro de todo esse contexto, inclusive de luto, elas conseguem lidar umas com as outras e preservar essas pequenas belezas. Nós temos pouco, mas esse pouco aqui, vamos fazer esse pouco aqui ser especial. E isso traz pra gente, eu vejo dessa forma, uma lição sobre a beleza da rotina, da vida em comum,
que não tem grandes surpresas, que não tem grandes reviravoltas, mas que pode ser especial e precisa ser preservada. Bom, gente, é isso por hoje, é só. Esses foram os meus livros favoritos da vida, a lista atualizada para vocês. Obrigado para você que ficou comigo até agora. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, compra usando os meus links de associado da Amazon. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!